Já sei, você começou a usar prótese agora e não está acostumando com esse céu da boca, a posição da língua, tá achando que não vai conseguir usar? Ou então você quer reabilitar a sua boca com os dentes perdidos, mas não sabe que tipo de prótese vai usar? Então fica aqui comigo que eu já vou tirar todas as suas dúvidas. Olá, eu sou a doutora Juliana Amparo, sou dentista, endodontista, com foco em transformar a vida das pessoas através da odontologia, trazendo conforto e qualidade de vida. Primeiro, eu preciso trazer algumas informações para vocês. A parte de prótese é um assunto bem extenso, então a gente tem diversos tipos de prótese que se adequam a cada caso de forma diferente. Então tem pessoas que perderam todos os dentes, então precisa de uma reabilitação total, a gente chama de prótese total, que são esses tipos de prótese aqui. Tem algumas pessoas que tiveram perdas parciais de dentes, seja 1, 2 ou mais dentes. A gente pode utilizar os dentes que sobraram na boca para segurar outros tipos de prótese, que é a prótese parcial removível, que são essas daqui. Algumas pessoas precisam de fazer extrações e não querem ficar sem os dentes, então a gente utiliza de uma prótese provisória. Então a gente faz as extrações, coloca uma prótese provisória para ir fazendo a cicatrização, tendo um período de reabsorção óssea, para ficar adequado para uma moldagem de uma prótese definitiva. Então a gente tem aqui um tipo de prótese provisória. Nossa, é muita informação, né? Mas vamos começar pela prótese total, quando tem uma perda total de dentes. A maioria das pessoas conhece, então, como dentadura, a prótese total. Então essa prótese é para reabilitar a boca como um todo. Só que ela tem algumas desvantagens. Então, ela é removível, para começar, essa é a primeira desvantagem. Então, você precisa remover para limpar, precisa ter uma boa adaptação porque tem o risco de soltar da boca. Como é que ela fixa na boca? A parte de cima, ela precisa desse céu da boca para poder fixar no palato, né, que é o céu da boca através de vácuo. Então, pela umidade da boca, ela vai fazer um vácuo no céu da boca e fixar lá. A inferior já tem uma desvantagem de não ter o céu da boca, então a fixação dela é um pouco mais difícil do que a parte de cima, por isso que a adaptação na prótese de baixo é muito mais difícil. A maioria dos pacientes que passam aqui acaba fazendo a parte de cima, não quer fazer de baixo, coloca embaixo e não acostuma, então precisa de um período maior de adaptação, de ajuste, uma boa moldagem, a conversa com o paciente, explicar que a segurança para mastigar não é a mesma de você ter os seus próprios dentes. Mas aí você vira pra mim e fala assim, mas doutora, eu não quero nada disso. Eu perdi os dentes, não importa qual seja o motivo, eu quero ter segurança para mastigar, eu não quero ter que ficar removendo a prótese para fazer essa higienização, eu não quero preocupar na hora do churrasco e tá mordendo uma carne e a prótese soltar, né? A gente vê tantos videozinhos engraçados por aí, né, de situações constrangedoras para o paciente, hilárias para quem está assistindo. E qual que seria essa opção? Quando tem perda total do dente, a gente já precisa partir para o implante, tá? Se você quer segurança para mastigação, algo mais definitivo, o implante. A gente tem a opção do implante dente a dente, que hoje em dia é mais difícil de a gente fazer. Normalmente a gente faz nos planejamentos para ter alguns implantes em locais adequados e fazendo uma prótese unindo esses implantes. Esse tipo de prótese também pode ser um assunto separado depois que eu trago para vocês, mas existe o protocolo, existe a overdenture, são tipos de prótese com valores diferentes, mas que trazem essa segurança para o paciente na mastigação, que vão trazer um conforto no sorrir, no conversar, sem essa preocupação que a prótese removível traz. Eu sei que é muita coisa, mas vamos gravar o que é importante. Então, esse tipo de prótese é para quem teve perda total dos dentes. E a pergunta do início era, por que precisa desse céu da boca? Precisa realmente? Na parte de cima precisa sim, tá? Para a prótese não cair. É o que vai ajudar a fixar, além, lógico, né, do fundo de sulco, algumas regiões da boca que ajudam a fixação, mas a fixação maior é feita através do vácuo no céu da boca. Quais são as desvantagens desse tipo de prótese? Como eu já falei, o fato de ter que remover essa prótese, de não se sentir tão seguro na mastigação, porque ela pode soltar se esse vácuo se entrar ar, né, entre o céu da boca e a prótese. O uso por muito tempo, no período prolongado, vai fazendo com que haja perda de osso também, né? Então a boca vai murchando, o rosto vai envelhecendo e vai atrasando a possibilidade de trocar essa prótese por uma prótese sobre implante.
como o osso vai diminuindo, também vai diminuindo a chance de colocar o implante. Para a gente colocar implante é preciso ter osso. Então, quanto antes a gente faz a substituição desse tipo de prótese para uma prótese sobre implante, é muito melhor o resultado. Agora, quando usa esse tipo de prótese por um período prolongado, tem menos osso, não que seja impossível de colocar, a gente vai fazer uma radiografia, uma tomografia, avaliar caso a caso, mas é mais difícil ter uma quantidade de osso suficiente para segurar bem uma prótese sobre implante. Tem também algumas pessoas que relatam a perda do paladar. A língua, ela ocupa um espaço grande na boca, ela gosta do espaço dela, então quando a gente coloca uma prótese, ela fica um pouco perdida ali no começo, então essa adaptação da prótese pode levar a problemas na fala, dificuldade, né, no falar de pronúncia de algumas sílabas por conta da posição da língua, e alguns pacientes relatam essa perda do paladar também por conta desse material no céu da boca. São alguns desconfortos, mas é um tipo de prótese muito usada e que pode ser adequada para quem se adaptar a ela e que não tem a condição de fazer o implante. Falando em condições, isso é muito relativo. Acho que é interessante você vir conversar com o dentista para saber sobre as opções que a gente tem hoje em dia para implante. Se você for pesar custo-benefício, o fato de você se sentir seguro, de sorrir muito melhor, de mastigar melhor, todos os benefícios de uma prótese sobre implante, talvez esse custo não pese tanto na hora de decidir qual tipo de prótese que você vai usar. Eu quero trazer para vocês um caso do consultório. A paciente, ela veio com diversos dentes comprometidos que precisavam ser extraídos, né, removidos, mas ela não queria ficar sem os dentes. Então, como que a gente faz isso aqui no consultório? A gente molda o paciente antes das extrações, já monta uma prótese que vai vir pronta. Então, não é uma prótese que a gente consegue fazer todos os passos, né, de prova e ver como é que tá, mas a gente coloca ela no momento da extração. Então, no mesmo tempo, a gente faz as extrações, já coloca essa prótese provisória para o paciente sair com dentes do consultório. Ajuda um pouco na cicatrização, o paciente se sente confortável. Daí, quando vem para a remoção dos pontos, a gente faz os ajustes. Vai usar essa prótese por um período de 3 meses, né, mais ou menos, porque é o período da remodelação óssea. Então, aqueles buracos que ficaram das extrações vão fechar, vai formar osso. Então, vai ficar a boca dela como realmente tem que ser para moldar uma prótese definitiva, tá? Então tá aqui a foto do caso, antes e depois. Essa é a prótese provisória, então daqui a algum tempo a gente vai fazer a prótese definitiva, que vai ficar muito melhor, mas a paciente saiu super satisfeita, feliz com o sorriso, sorrindo para todos os lados, fazendo propaganda da gente, conversando com todo mundo, que ela ficou satisfeita com o resultado do que era antes, porque ela tá agora mesmo sendo uma prótese provisória. Então é uma opção para o paciente, quando precisa fazer essas extrações, ou precisa esperar o tempo cirúrgico do implante, a gente tem a opção da prótese provisória antes da definitiva. E quando eu falo que meu foco é conforto e qualidade de vida, é disso que eu tô falando, paciente saindo do consultório feliz com o resultado. Agora mudando um pouquinho, né, vamos falar sobre pacientes que têm perda parcial de dentes. Então, perda parcial pode ser 1, 2, 3 ou mais dentes, tá? Desde que no arco, tanto superior quanto inferior, tenha algum dente remanescente, a gente parte para próteses parciais. A prótese mais comum, que a gente sempre indica no consultório, que traz uma segurança para o paciente, é a prótese parcial removível de grampinho, que são essas daqui. Ai, doutora, mas isso é feio demais, não quero esse ferro tudo na boca, o ferro estraga o dente, a gente escuta muito isso de paciente, mas eu vou desmistificar um pouquinho isso aqui. Qual que é a vantagem dessa prótese? Ela é apoiada em dentes e não em mucosa. Então, não sei se você lembra, ou então volta aí um pouquinho, eu falei que a prótese, quando é apoiada na mucosa, vai fazendo murchar, perdendo o osso. Esse tipo de prótese com grampo já não acontece isso, porque a força mastigatória não recai em cima da mucosa, mas em cima dos dentes, então a durabilidade dela é maior. É sempre muito importante a gente tentar manter dentes na boca. Quanto mais dentes, mais seguro você vai se sentir com uma prótese, mais opções você vai ter de uso de prótese. E próteses mais duradouras, mais seguras, mais confortáveis. Tem a opção de fazer sem o ferrinho? Tem alguns tipos de prótese de silicone, elas são próteses flexíveis,
mas não são para todos os pacientes, tá? Elas não dão a mesma segurança que a prótese de grampo de metal, mas é uma opção estética para quem tem poucas perdas dentárias. A gente consegue fazer isso com poucas perdas. Quando tem perda extensa ou perdas para a parte posterior da boca, eu já não indico, eu prefiro que use esse tipo de prótese. Quando tem poucas perdas, então 1, 2 dentes, a gente tem mais opções. Então, por exemplo, uma perda de um dente, a gente consegue usar os dentes adjacentes para colocar uma prótese fixada nesses dentes. São próteses que a gente chama de próteses adesivas. Tem um vídeo falando sobre isso, se você se interessar pelo assunto, pode procurar aí e assistir o vídeo, curte, comenta, compartilha, que tem bastante gente que vai querer saber sobre o assunto. Eu tenho um exemplo aqui, até só para deixar para vocês verem. Então, uma perda de um dente, tem os dentes adjacentes, a gente faz uma prótese presa nesses dentes do lado, então o paciente tem uma segurança maior para mastigar, não precisa remover ela para fazer higienização. É uma prótese que dá segurança para o paciente de poder mastigar, de sorrir sem correr o risco de soltar. Tem algumas dificuldades na hora de escovação, né, de passar o fio dental, não é igual ter os dentes separadinhos, mas é muito melhor do que uma prótese que você tem que tirar, limpar, escovar e colocar de volta. É uma opção estética e muito boa. A gente usa também ela de forma provisória, quando faz implante, tem diversas indicações, é uma prótese que a gente usa bastante aqui no consultório. Às vezes a gente fala, o implante é a melhor opção, mas tudo isso a gente precisa avaliar também a saúde do paciente, porque é uma cirurgia, ele precisa estar, né, não pode estar com a diabetes alterada, pressão, tudo isso o paciente tem que estar em dia com a saúde para passar por uma cirurgia. Então tudo isso a gente precisa avaliar para ter a melhor indicação de cada caso. Bem, acho que esse vídeo foi bem completo, falando dos tipos de prótese, mas se você ainda tem alguma dúvida, se você gostaria de avaliar o seu caso, de saber mais, procura o dentista de confiança, e se você for de Peruíbe, você pode vir até a nossa clínica, conversar com nossos profissionais. Nós temos especialistas em prótese aqui que vão te auxiliar, vão explicar, fazer um planejamento com você e poder decidir qual que é o melhor tipo de prótese para o seu caso.